Bom, vamos lá então, começando o nosso vídeo. Primeiros segundos da primeira live de minha vida. Oh meu Deus, oh meu Deus. Só dar algum tempinho pro pessoal que tá chegando por aí. E logo logo iremos começar a falar sobre a ProSul. Parece que as coisas estão caminhando bem, tudo nos eixos. E aí, gente, qualquer comentário que vocês tenham, qualquer pergunta que vocês tenham, podem fazer. Eu tô com um papelzinho aqui para anotar tudo direitinho. E aí, eu vou explicar como é que essa live vai funcionar, qual que é o objetivo. Vocês sabem que é mais curto, né, esse formato, então a gente tem 1 hora mais ou menos para a gente trabalhar. E o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre o tema escolhido na votação por vocês, que é justamente o ProSul, uma das grandes novidades da política externa do governo Bolsonaro. E apesar de dificuldades em relação a outros projetos de integração, qualquer projeto de integração, qualquer projeto que vise aproximar os países da América Latina, da América do Sul em especial, é sempre muito bem-vindo. Então isso é algo bastante positivo. Mas eu também vou falar sobre alguns temas relativos à prova de política internacional em si, que é algo que sempre me perguntam. Então, qualquer dúvida que vocês tenham também relativa à prova de política internacional, a gente vai ter um tempo dedicado para isso, mais para o final. E se vocês gostaram, se vocês querem que isso aconteça outras vezes, também mandem uma mensagem para o pessoal do IDEG, que eles organizam tudo isso. Para mim é sempre um prazer estar aqui e compartilhar esse tempo com vocês, sempre uma grande alegria. Bom, dito isso, vou começar então falando sobre o ProSul, principais características, principais elementos que vocês precisam saber para a prova e principais novidades para depois ir para a prova. O que eu recomendo que vocês sempre façam na hora de estudar para a política internacional é dividir os temas do edital em alguns blocos de conteúdo que tenham uma estrutura semelhante. No caso, política externa brasileira tem uma sua estrutura específica, então cada um dos governos vai ter governo, chanceler, as principais características e os temas relativos aos principais parceiros. Então, repliquem essa estrutura para as demais, para cada um dos governos na política externa brasileira. Quando a gente fala em relações bilaterais, a gente tem a evolução ao longo do tempo, os principais marcos e os temas mais atuais. Quando a gente fala de instituições, e lembrando que instituições não são somente instituições, não são somente organizações internacionais. Instituição é um termo mais amplo que vai englobar não somente essas instituições formais, que são as organizações, mas também outras instituições informais, como fóruns de diálogo ou fóruns de forma geral, como é o caso do ProSul. Quando vocês quando forem estudar as instituições, o que eu recomendo que vocês tenham em termos de informação no fichamento de vocês? Primeiro, é sempre recomendável que vocês tenham as características básicas em relação aos objetivos dessa instituição. Contexto de criação, quais são os países participantes, quais são os documentos importantes em relação à criação. Se for um acordo constitutivo, ótimo. Se for uma declaração, como é o caso do ProSul, ótimo também. Próximo passo é passar por elementos relativos à estrutura. Então, no que tange à estrutura dessa instituição, o que é relevante? Se a gente vai falar, por exemplo, sobre as Nações Unidas, vocês sabem que vocês vão colocar as instituições centrais das Nações Unidas. Então, Conselho de Segurança, Assembleia Geral, o antigo Conselho de Tutela, que não mais funciona, a CIJ e assim por diante. Se a gente vai falar sobre a União Europeia tem 7 instituições principais. Então, tem o Conselho da União Europeia, o Conselho Europeu, você vai ter a comissão, vai ter a parte de justiça, a Corte de Justiça. Então vocês façam esses levantamentos relativos às instituições especificamente. Então esse é um outro elemento importante. E o último ponto, também importante para estudar instituições de forma geral, é o quê? Quais são os últimos temas que aconteceram, os últimos eventos que aconteceram e são importantes nesse sentido. Então, lembrem dessas 3 partes, características gerais, a parte de estrutura e a parte de eventos, a parte mais política em relação a essas instituições. Algo que vocês precisam sempre saber, e para quem já teve aula comigo sabe que eu sou, além de falar rápido, eu sou muito pragmático na hora da prova. Eu sempre falo que vocês têm que lembrar que a matéria de política internacional ela tem começo e ela tem fim, e vocês não podem achar que essa matéria é infinita, e é um problema na hora da prova se vocês não param de se aprofundar em relação aos temas relevantes. Como vocês sabem qual que é o limite da prova de política internacional, o edital e o que caiu nos anos anteriores, tanto em relação a temas como em relação a nível de profundidade. Então, por favor, não saiam desesperados para a política internacional, estudando absolutamente tudo que aparece. Meu Deus, houve uma explosão lamentável, algo triste
no Líbano hoje vai desesperado estudar sobre a guerra do Líbano como se não houvesse amanhã nos anos 80, acabou nos anos 90, e aí começa a estudar sobre o Oriente Médio como se não houvesse amanhã. Lembrem-se, vocês precisam sim saber contextos, vocês precisam saber os temas que acontecem, mas vocês também precisam pesar a atenção que vocês vão dar para as outras matérias. Então, vocês têm outras matérias que também vão ser importantes na hora de estudar para a prova, e vocês também vão precisar pesar em relação a qual que é a profundidade que é esperada em vocês em PI. O que a gente faz? A gente não tem tempo infinito e nem memória infinita. Então a gente mira naquilo que é mais provável, então é uma possibilidade, uma probabilidade maior de trazer pontos para a gente. Você sempre tem que pensar em termos de pontos, vocês têm que ser muito pragmáticas e pragmáticos na hora de estudar para o TPS, para a terceira fase que seja, mas para o CACD de forma geral. Pragmatismo é muito importante, eu sempre falo isso. Então não fiquem derivando nos temas, não fiquem perdidos nesse mar de conteúdo que a internet pode ter. Foquem, e se vocês precisarem de qualquer ajuda, vocês têm o meu contato, conversem comigo. Se vocês não souberem qual que é o caminho melhor, ou se tiverem dúvida em relação a leituras, em relação a quanto eu preciso me aprofundar, mandem uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Bom, a gente já tem aí uns 5 minutinhos então nessa introdução. Eu acho que já está na hora da gente começar a falar sobre o tema que foi escolhido por vocês para essa live, que é especificamente o ProSul. Quando a gente fala de ProSul, contexto, a gente não pode esquecer que o processo de integração sul-americana ele é um processo relativamente recente, se a gente fecha esse escopo geográfico para a América do Sul, mas ele tem históricos muito mais antigos e condicionantes muito mais antigos que estão associados às dinâmicas regionais de forma geral. O fato é que, diferentemente da Europa, por exemplo, ou mesmo do Sudeste Asiático, a gente tem processos de integração aqui, mas são diversos processos de integração que muitas vezes se sobrepõem e muitas vezes eles não têm o nível de profundidade em termos de uma instituição especificamente, como tem a União Europeia, como tem mecanismos que envolvem a China, em especial no Sudeste Asiático. Isso está associado a diversas dinâmicas históricas que foram obstáculos à integração na região da América Latina e também na região da América do Sul, mais especificamente. Quais são esses obstáculos que vocês precisam levar em conta e depois caminhos para superá-los? O primeiro desses obstáculos está associado às rivalidades regionais. A gente bem sabe que países como Brasil e Argentina foram rivais por muito tempo e é só olhar para o Mercosul. Foi só a partir do momento que, com o acordo tripartite e com o momento positivo, especialmente Alfonsín e depois Sarney, entre o Brasil e a Argentina, que nós pudemos efetivamente avançar em um processo de integração que tem no Brasil e a Argentina o seu núcleo, que é o Mercosul, consegue avançar. Então, as rivalidades históricas, elas são um problema, rivalidade entre Peru e Equador, rivalidade entre Bolívia e Chile, todas essas rivalidades elas acabam atrasando o processo de integração, levando a certas dificuldades para que ele avance. Mas com o tempo, algumas soluções vão tentar ser encontradas. Um outro ponto que também é um problema histórico, obstáculo histórico, são ambições desmensuradas. E quando a gente olha para a Unasul, eu acho que é o exemplo mais claro que a gente tem de ambição desmensurada. Muitas vezes os países, por causa de um determinado contexto político muito específico, como foi a esquerda na América Latina, eles vão fazer o quê? Eles vão buscar criar um processo de integração e nesse processo de integração muito ligado a esses condicionantes mais contextuais, ele acaba não tendo o fôlego necessário para avançar para além justamente da sua consolidada, para se consolidar efetivamente. Então, quando a gente olha para a Unasul, ela vem de um processo que começa, digamos assim, nos anos 90. Então, quando a gente pensa em integração na América do Sul, a gente precisa começar lembrando que a ideia de América do Sul como uma região política, não só como uma região geográfica, é lançada pelo Brasil em 1993, quando o governo Itamar lança a ideia de criar uma área de livre comércio sul-americana. Essa ideia ela não vai para frente, mas a ideia de América do Sul vai ganhando corpo, até que em 2000 a gente tem a primeira reunião de presidentes da América do Sul, que ocorre a chamado do Brasil, ocorre em Brasília, não é à toa, reunião na qual é criada a IRSA, Iniciativa para a Integração da Infraestrutura da região da América Latina, para a região, da América do Sul.
Dessas reuniões que começaram a ocorrer entre os presidentes da América do Sul a cada 2 anos, então ocorreu em 2000, 2002, 2004, nesse ano, 2004, em Cusco, foi decidido criar a Comunidade Sul-Americana de Nações. E quando a Comunidade Sul-Americana de Nações ela foi criada, num contexto que progressivamente se torna mais positivo, de vários países que buscam fortalecer os laços e vários países que buscam se engajar no processo de integração sul-americana, o que a gente vai ver, no final das contas, é justamente duas ideias, na verdade, se confrontando em relação a quais caminhos essa integração sul-americana deveria seguir. A primeira dessas ideias, encabeçada em especial pela Venezuela, é que deveria ser um processo mais denso em termos institucionais, pensando justamente com a maior densidade em termos institucionais, uma maior densidade normativa, ela seria positiva para que esse processo fosse mais perene. Outros países, como o Chile, buscavam um processo que fosse muito mais simples, com uma estrutura muito mais enxuta. E no final das contas, o Brasil estava mais ou menos no meio do caminho, mas a ideia que acabou ganhando foi a ideia da Venezuela de criar uma organização com uma estrutura muito mais densa em termos normativos. Daí veio a Unasul. Então, nesse contexto positivo, buscando encampar ou buscando avançar nesse projeto, foi decidido por uma estrutura que é muito mais densa, mas isso sem que houvesse, digamos assim, todos os elementos basilares, todos os elementos históricos ou mesmo as rivalidades, todos eles bem conformados para que esse processo fosse mais perene. Então o que a gente vê, é justamente esse o ponto, é um processo de integração que acabou tendo ambições desmensuradas quando foi criado, a Unasul, e que acaba morrendo na praia no final das contas, infelizmente, porque nos poucos anos que ela viveu, ela teve alguns elementos de destaque, porém, por questões essencialmente políticas e, como diz a política externa brasileira atual, ideológicas, ela acabou não indo para frente. Esse é um outro obstáculo importante para pensar a integração. Antes de eu falar do terceiro obstáculo, só um breve comentário acerca da orientação política desse governo. Vocês bem sabem que o governo mudou diversos elementos acerca da política externa brasileira, mas vocês também bem sabem que vocês precisam ser muito cautelosas e cautelosos quando forem fazer qualquer comentário para a banca. Então, o que eu recomendo que vocês façam é sempre tentar se colocar de uma maneira a maneira mais neutra possível em face a essa circunstância. Então, não precisa ignorar o que o governo faz, mas coloquem isso de uma forma que seja compatível com o discurso brasileiro, mas também não precisa e não devem, obviamente, exaltar temas ou exaltar iniciativas que, nessa conjuntura atual, não mais vão fazer sentido, como, por exemplo, exaltar a Unasul. Isso não se faz na prova agora, mas não precisa ignorar que a Unasul existiu. A forma de se proteger é fazer comentários sobre a Unasul no tempo passado, afastando do presente e, portanto, se afastando de qualquer problema que venha a existir nesse contexto. Bom, voltando então, depois dessa longa curva para os obstáculos à integração, o primeiro que a gente falou foram as rivalidades históricas, o segundo foram as ambições desmensuradas. Um terceiro obstáculo, que é bastante antigo, tem a ver com a internalização de conceitos cepalinos. Vocês sabem que a CEPAL foi criada lá em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, e o que se buscava com a CEPAL? Criar um centro de reflexão autóctone para os países e para os países e pelos países da América Latina. A CEPAL, nos anos 70 em especial, mais ou menos 60, mas mais 70, ela começou a formular de forma muito mais intensa, começou a ser um centro de difusão, de reflexão acerca da teoria da dependência. E, de acordo com essa teoria, muito brevemente, a ideia era que os países precisariam, com seus próprios passos, conseguir superar a condição de desenvolvimento, porque essa condição ela não seria naturalmente transposta por conta da deterioração dos termos de troca. Resultado disso é que os países deveriam, então, buscar fortalecer as suas economias, então é uma forma muito nacionalista de pensar esse aspecto econômico para você conseguir superar a condição de subdesenvolvimento. Qual que é o problema disso? Quando essas ideias elas acabaram influenciando bastante os países, também fizeram com que os países por muito tempo buscassem caminhos muito mais autóctones para a promoção do desenvolvimento. E o resultado disso é que eles muitas vezes vão dar muito mais valor para a sua economia do que para a questão da integração com outros países. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante também em termos dessas dinâmicas são as atitudes em relação ao Brasil. Brasil, maior país da América do Sul,
maior país da América Latina, certamente tem um peso muito grande. E quando o Brasil ele se envolve e vai buscar levar a cabo essas iniciativas de integração, o processo em geral vai ser mais bem sucedido. Quando o Brasil se retira, quando o Brasil não encampa esses processos, ao nosso é mais um bom exemplo, esses processos normalmente vão por água abaixo. Mas muitas vezes, por conta do tamanho do Brasil, outros países são mais cautelosos, outros países eles vão ter essa postura muito mais difícil, digamos assim, muito mais... acho que cautelosa é realmente uma boa palavra em relação ao Brasil. Um outro elemento são as atitudes em relação aos Estados Unidos, país maior do hemisfério. Lembrando que quando a gente fala em política internacional do hemisfério, a gente está falando daqui da região da América. O que a gente percebe é que justamente por conta da densidade dos Estados Unidos, que muitas vezes está associado a mesmo divisões políticas dentro dos países, então as divisões elas se estabelecem em relação a qual que é a postura aos Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos, é só lembrar nos anos 60, 50, dos nacionalistas e entreguistas, então tem uma densidade muito grande a posição de um país em relação aos Estados Unidos. A Colômbia é um país muito próximo historicamente dos Estados Unidos, isso vem lá desde 1910 com a doutrina do Respice Pollum, e ela, por causa disso, acaba muitas vezes levando a certas suspeitas de outros estados da região. Então, em relação aos Estados Unidos e as suspeitas que isso pode gerar, acabam sendo um outro fator também que vai muitas vezes dificultar e colocar obstáculos a um processo de integração mais consistente. E por fim, uma diplomacia que muitas vezes ela é distante da sociedade. Isso eu falo de maneira histórica, isso é reconhecido, né? No caso da própria diplomacia brasileira, normalmente se fala que o Itamaraty era mais insulado e só depois do processo de redemocratização que ele começa uma abertura maior. E o fato é que iniciativas que não têm uma reverberação tão grande, uma base tão grande na sociedade, elas são muito mais fáceis de ruírem em face de dificuldades. Mais uma vez, a Unasul é um bom exemplo. Então, a partir do momento que a Unasul não tinha não havia se infiltrado, digamos assim, ou a sociedade brasileira não foi tão permeável a essa ideia, ou a ideia não foi tão difundida, é muito fácil você não ter uma base de sustentação em termos de população, em termos da própria opinião pública, que pudesse sustentar um processo em face a dificuldades. Então esses são os principais obstáculos que a gente pensa em relação à ideia ou à integração regional na América Latina, de forma geral, na América do Sul também, isso vai ser válido. E com base nesse panorama, o que a gente nota? Nos momentos nos quais há convergência entre os estados, no momento nos quais as rivalidades elas são de alguma forma mitigadas ao menos, ou existe um processo construtivo nessas dinâmicas bilaterais que se estabelecem, ou dinâmicas regionais que se estabelecem, a gente tem um movimento propício para um processo de integração. Isso ocorreu com o Brasil e a Argentina, começando no final dos anos 80, no final dos 70, 79, né, com o acordo tripartite, 85, Declaração de Iguaçu, 86, Ata de Integração, chegando depois, né, o 88, Tratado de Integração e 91, Tratado de Assunção, criando o Mercosul. Então esse é um eixo. Quando a gente pensa depois, para pensar na América do Sul, na integração da América do Sul em si, foi o processo que eu há pouco descrevi, que é o que leva à formação da Unasul. Mas em face a essas dificuldades, o processo da Unasul vai ruir. Porém, o que se percebe ao longo do tempo é que a existência de iniciativas de diálogo, a existência de um fórum comum para esses países dialogarem, trocarem informações, é certamente muito, muito positiva. Isso é algo que os países buscam ativamente. Por conta disso, quando a iniciativa da Unasul, por conta dessas dificuldades políticas, ela acaba ruindo, existe um vácuo que os estados rapidamente vão tentar superar, vão tentar preencher para que houvesse mecanismos para que os países efetivamente pudessem continuar o seu diálogo, algo que foi muito importante em outros momentos de crise, seja diálogo no âmbito da OEA, diálogo no âmbito do Grupo do Rio, diálogo no âmbito da CELAC, diálogo no âmbito da Unasul e agora diálogo no âmbito da ProSul. Então, essas iniciativas, esse ambiente normativo, mesmo mais fraco, mesmo menos denso em termos de normas, ele vai ser buscado ativamente pelos estados. E é justamente dessa necessidade e nesse contexto no qual alguns países da América Latina convergiram em relação à busca
de um processo de integração que se afastasse de condicionantes ideológicos, digamos assim, lembrando, esse é o discurso do governo atual. Se o governo mudar, a gente ajusta esse discurso. Então, com base nessa busca de mecanismo de integração que fosse mais livre de condicionantes ideológicos e tivesse uma estrutura mais leve e flexível, que os países eles vão se reunir e aí eles vão, quando se reúnem em março de 2019, eles vão fazer a declaração presidencial sobre a renovação e o fortalecimento da integração da América do Sul. Nessa declaração que foi feita em Santiago, alguns países, e aí especificamente o Brasil, a Argentina, o Peru, o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana e o Paraguai, eles vão se reunir e vão formar o CIPROSUL, o Fórum para o Progresso da América do Sul. O PROSUL, portanto, ele vai nascer da reunião de não todos os estados da América do Sul, ele vai nascer de uma tentativa de criar um processo, de lançar um processo, criar uma instituição mais flexível, mais leve, livre de condicionantes ideológicos, prezando pelos valores democráticos. E aí, se a gente vai avaliar esse documento especificamente, é justamente isso que a gente vê. O que se fala do PROSUL é que ele citando o documento, ele tem uma estrutura leve e flexível com regras de funcionamento claras e mecanismo ágil de tomada de decisão. E além disso, ele vai sempre falar sobre o respeito à democracia e aos direitos humanos como requisitos para a participação no fórum. Lembrando que esse é o discurso, não precisa, a gente sempre tem que modular isso por conta da diplomacia brasileira. Bom, esse fórum, portanto, ele vai ser lançado lá em Santiago em março do ano passado e quando chega às margens da Assembleia Geral no ano passado, também em setembro, esses países vão novamente se reunir e eles vão lançar as diretrizes para o funcionamento do PROSUL. Esse documento que está disponível no site do MRE, ele não é um acordo constitutivo, porque o PROSUL, não se esqueçam, não é uma organização. O PROSUL é um fórum, é uma instituição com caráter mais flexível, mas ele tem uma estrutura mais leve de qualquer jeito. O que vocês precisam atentar é justamente a esse documento, que é essa declaração que os países fizeram em setembro do ano passado, porque nesse documento está explícita qual que é essa estrutura mais leve que o PROSUL vai ter. Então esse é um documento referencial para vocês. Lembrem-se sempre, tanto para direito quanto para política internacional, é recomendado que vocês deem uma olhada em documentos, mas com objetivos diferentes. No caso de direito, os professores de direito, Raposo e Sloboda, vão resolver isso com vocês, o que vocês precisam ver. No caso de política internacional, esses elementos básicos de estrutura e objetivos. No caso do PROSUL, especificamente, eles vão lançar essa declaração, que é uma declaração, ela não é vinculante, não gera obrigações jurídicas, ela tem uma natureza política e declarativa apenas, portanto não é um tratado constitutivo, mas vai estabelecer elementos importantes. O primeiro dos elementos são os requisitos para a participação do PROSUL, o que os estados vão chamar de cláusula democrática. E quais são esses requisitos? Respeito ao Estado de Direito, a democracia representativa, ter eleições livres, respeitar as ordens constitucionais, respeitar a separação de poderes, sujeitar a força pública à autoridade civil. Além disso, respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais e, por fim, respeito à soberania e à integridade territorial e respeito ao direito internacional. Esses são todos os requisitos para que qualquer Estado faça parte do PROSUL. Em termos dos objetivos, quais são os dois principais objetivos desse novo grupo, desse novo fórum que se forma nesse momento? Primeiro, fortalecer e priorizar um diálogo para construir um espaço de cooperação e coordenação para avançar na integração de maneira coordenada. Como a gente viu, portanto, está na mesma linha das outras iniciativas que a gente viu ao longo do tempo de buscar justamente promover esse fórum de diálogo, um espaço de cooperação e coordenação entre os estados que fazem parte do PROSUL. O segundo objetivo, clássico também quando a gente pensa em América do Sul, é impulsionar o desenvolvimento. Então, primeiro, coordenação e diálogo político, e segundo, impulsionar o desenvolvimento. Para resumir, esses são os dois principais, os dois maiores objetivos. Se a gente for expandir esse objetivo segundo em relação ao desenvolvimento, qual que é o texto que eles vão lançar? O objetivo é impulsionar o desenvolvimento integral, inclusive sustentável, para superar a pobreza, promover a igualdade de oportunidades, inclusão social, acesso à educação de qualidade, participação cidadã e fortalecimento das liberdades e da democracia. Esse é o eixo do desenvolvimento expandido. Essas informações estão todas lá no documento para vocês.
Outro tema que também vai ser importante nesse documento é a definição das áreas prioritárias de atuação do ProSul. E essas áreas elas vão constar de 6 elementos. O primeiro é a infraestrutura, segundo, energia. Percebam que infraestrutura e energia são clássicos também no processo de integração, é só lembrar da IRSA, então é natural que isso apareça. Saúde e defesa, saúde com tantos países que estão numa região de fronteira e tantas cidades gêmeas, digamos assim. E também, nessa situação, foi providencial eles terem colocado saúde. E vocês vão ver daqui a pouco que a ProSul já atuou pensando também na epidemia do Covid, na pandemia, perdão, do Covid. Outro ponto é defesa. A cooperação e a transparência em defesa é extremamente importante para diminuir tensão, para mitigar rivalidades e promover um ambiente mais construtivo. Se você tem um ambiente no qual os estados suspeitam uns dos outros, isso não vai resultar num processo de integração denso. O que outras iniciativas já mostraram é que a cooperação, também em matéria de defesa, é muito preciosa para pavimentar um caminho para que esses países tenham uma integração muito mais consistente, muito mais sustentável. E o exemplo que a gente teve anteriormente foi o Conselho de Defesa Sul-Americano. Está no âmbito da Unasul, essa iniciativa não está mais funcionando e, portanto, a gente vai ter agora nesse ProSul um elemento importante para depois se desenvolver em termos da área de defesa também. Outro ponto central para os países da região é o combate ao crime organizado e, por fim, cooperação em gestão de risco e desastres. Elemento de saúde, além desse de cooperação em gestão de risco e desastres foram centrais também para se pensar a pandemia atual. Então percebam que com essas informações que houve no documento, que existem no documento, e também face às declarações mais recentes do grupo, vocês podem traçar paralelos entre o ProSul e o coronavírus. E essa capacidade de vocês traçarem paralelos, que muitas vezes não tão claros, mas que vocês têm essa capacidade de fazer essas ligações, ela é bastante importante porque ela pode render para vocês uma análise mais consistente quando a gente pensa numa terceira fase. Eu sempre falo que na terceira fase, ao longo dos últimos tempos, justamente por conta do funil estar cada vez mais estreito, o que ocorre é que quando vocês chegam numa terceira fase, vocês estão muito bem preparadas e bem preparados. O conteúdo, vocês todos vão saber, porque é muito raro chegar numa terceira fase e aparecer algo absurdo para vocês responderem. E mesmo que apareça algo difícil, como relações China e Japão, como ocorreu há alguns anos, vocês têm elementos para fazer uma boa resposta. Então, o que diferencia mais candidatas e candidatos? É a precisão na hora de responder a resposta, de responder a questão e a precisão analítica que vocês vão ter. Então, eu sempre falo que as informações, os dados, os exemplos, os fatos, eles vão estar lá e os conceitos vão estar na sua prova com a intenção de sustentar a análise que foi proposta pelo examinador que vocês estão fazendo. O pior erro numa terceira fase é vocês ignorarem o examinador. Imagina, a terceira fase é a entrevista de emprego de vocês. Vocês vão numa entrevista de emprego e vocês ignoram a pessoa que está te entrevistando, não é muito prudente. Então, por favor, fiquem tranquilas e tranquilos. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Não tem que falar bonito, não tem que ter, falar empolado, não tem que ser chique, não tem que, ficar aquela coisa de, mostre o seu repertório. Não é isso que é a terceira fase de política internacional. E ao longo dessa década com qual eu trabalho com essa prova, preparando gente para a terceira fase desde 2014, todos os anos, dezenas, centenas de provas, milhares já de exercícios corrigidos e centenas de espelhos vistos para ajudar o pessoal, eu posso falar para vocês isso com total tranquilidade. Então vocês têm condições e vocês devem ficar tranquilas e tranquilos em relação a isso. Não é para se desesperar nessa prova. E se alguém está desesperando vocês, venham falar comigo que a gente resolve isso rapidamente. Vocês vão ver. Então, elemento importante. Voltando a vocês conseguirem fazer essas ligações, essas conexões, e isso, com o tempo, se torna cada vez mais natural. São essas conexões que a gente vai ver nas aulas, são essas conexões que vocês vão ver quando vocês lerem muitas vezes alguma notícia do MRE e assim por diante. Em termos de estrutura especificamente, então percebam, a gente viu para uma instituição como é para fazer, a gente viu quais são os objetivos, quais são os documentos importantes, quais são esses elementos em termos de sustentação, quais são as prioridades, agora a gente vai para a estrutura. A mais importante
não é exatamente um órgão, né, mas a reunião mais importante que o ProSul vai ter é a reunião presidencial que vai ocorrer, a cúpula presidencial que ocorre anualmente, que tem por objetivos aprovar as declarações, modificar e avaliar os avanços da reunião de ministros das relações exteriores. Como de costume, a cúpula reúne as pessoas mais importantes e, como de costume, ela vai dar diretrizes gerais de ação, porque quem vai pôr a mão na massa vai ser os níveis que estão abaixo da cúpula. No segundo nível, a gente vai ter a reunião de ministros das relações exteriores, também anuais, que vão ter por objetivos, e aí são objetivos mais pontuais, digamos assim, adotar acordos, propor projetos de declaração, dar seguimento a grupos e acordos políticos, constituir grupos de trabalho e constituir as demais instâncias decisórias, designar quais são os coordenadores dos grupos de trabalho que a ProSul vai estabelecer, avaliar os avanços nesses grupos de trabalho e, por fim, qualquer outra atividade que a cúpula, porventura, queira atribuir à reunião dos ministros. Então, esse é um órgão, em termos executivos, muito importante. A reunião de ministros vocês precisam conhecer. Além disso, a gente tem a presidência pro tempore. Como de costume, a presidência pro tempore vai fazer, às vezes, de alguma forma de secretariado. Como não é uma organização, o ProSul, ele tem essa estrutura mais flexível, ele não tem um secretariado, mas a presidência pro tempore vai organizar os temas, vai botar a mão na massa nessa parte burocrática em termos de organização. O que a presidência pro tempore, que atualmente está com o Chile, vai fazer? Primeiro, organizar e ser sede da cúpula. Além disso, organizar a reunião dos ministros, registrar as atas, registrar os documentos, preparar os informes anuais, facilitar as ações e as reuniões dos grupos de trabalho, vai supervisionar a plataforma digital do ProSul, que em breve vai ser criada. Então, esses são os objetivos, esses são os pontos que a presidência pro tempore vai fazer. E o que é interessante notar em termos dessa estrutura é que a presidência pro tempore, para evitar certos problemas, como houve em uma outra organização da América do Sul, quando a presidência pro tempore mudou para um país que, enfim, acabou gerando certas tensões, essa presidência pro tempore do ProSul, ela tem o formato de uma troika. Então ela é composta não só pela presidência atual, mas também pela presidência anterior e pela presidência futura. A ideia é que essa troika da presidência pro tempore atue e, de certa forma, para evitar que só um país possa mudar o direcionamento ou possa atrasar o ProSul de uma maneira que seja negativa e atrasar os trabalhos ou levar a tensões políticas. É para mitigar essa possibilidade de tensões políticas. Essas tensões foram justamente o que acabou sendo a pá de cal na Unasul, como há pouco a gente comentou. E o último tema relativo ao ProSul especificamente, que eu acho relevante a gente notar, é justamente o fato, como eu já adiantei para vocês, que ao longo dessa pandemia, os países que fazem parte do ProSul, eles se reuniram e fizeram uma declaração presidencial conjunta para enfrentar a pandemia do coronavírus. Isso vai ser bastante interessante e isso está relativo à troca de informações, tentar preservar a circulação de bens e serviços, ter mecanismos, se coordenar com mecanismos de financiamento, ter um grupo ad hoc de trabalho para lidar com a questão do coronavírus. Então esse é o último ponto que eu acho que merece mais atenção de vocês também. Então, como eu tinha falado em relação ao ProSul, e percebam, eu passei por esse tema com vocês, a gente começou e terminou esse tema, a gente tem diretrizes bem específicas em relação a quais são os temas importantes, quais são os elementos desse tema ProSul que são importantes e como a gente sabe, como a gente tem essas diretrizes com base em como temas semelhantes são cobrados na prova ao longo dos anos anteriores. Então é sempre isso, não tem muito. Para nossa sorte, não tem tanto o que inventar. Boa parte da prova ela vai ser focada justamente nos temas tradicionais e vocês vão ter que fazer o feijão com arroz. Não que seja fácil esse feijão com arroz, claro que isso exige estudo, isso exige preparação, claro que não é das coisas mais simples de se fazer, mas eu sempre digo para vocês, se vocês fizerem o feijão com arroz, que é fechar o edital, que significa vocês estudarem o básico dos temas do edital. O básico é bastante coisa, mas é possível você encerrar. Então, fazendo isso e focando nos temas que são mais recorrentemente cobrados, vocês conseguem lidar com essa prova sem precisar se preocupar com temas absurdos ou com a questão bizarra que vai cair em algum momento. Só que pensem, vocês vão dedicar
um tempo enorme, horas da preparação de vocês, para estudar a fundo um tema absolutamente marginal, que talvez venha a cair na prova e talvez te garanta 0,25 meio, ou vocês vão dedicar a mesma quantidade de tempo para reforçar, revisar e ficar trincando nos temas que são tradicionalmente cobrados e que vão garantir ao menos um ponto para vocês. Em outras palavras, vocês vão estudar o detalhe do detalhe ou vocês vão revisar e fortalecer o conhecimento de vocês em Mercosul. Vocês vão fortalecer o conhecimento de vocês em Mercosul, integração sul-americana, que caiu em todos os anos na prova, basicamente, desde que a gente tem a conformação atual dessa prova, que vem lá de 2008, então todos os anos caiu e diversas vezes caiu na terceira fase. É isso que vai garantir para vocês. Não é vocês se especializarem nos 10% da prova, é vocês se garantirem nos 80%, que sempre estão lá. Quais são agora esses 80%? Eu sempre digo, a política externa brasileira é um tema super importante e não só por conta das questões de política externa brasileira que caem na prova de vocês, mas porque a visão que vocês têm para olhar para o mundo e para fazer a prova, claro, é a visão brasileira. Quando vocês estudam política externa brasileira, vocês estudam a visão de mundo do Brasil, vocês estudam como vocês devem falar com o examinador. Esse é um ponto central. Teoria das relações internacionais. Ao longo dos últimos 12 anos, só teve 2 anos, se eu não estou enganado, que não houve questões de teoria das relações internacionais. Houve ano que teve mais de uma questão. É um tema que você acaba, você termina, você mata com um livro, que é um livro de um manual de teoria das relações internacionais, e aí sobre manuais, se quiserem indicações, falem comigo, mas se mata isso. Parte de temas da agenda global do Brasil. Meio ambiente, direitos humanos, desarmamento, esses são os 3 que mais são cobrados ao longo da prova, junto de comércio, mas esses temas da agenda internacional, também vão ser importantes. O que vocês têm que estudar? O detalhe do funcionamento da OMC? Não. A OMC é a instituição. O que vocês têm que saber? Documentos importantes, características, estrutura básica, como ela funciona, o que o Brasil está fazendo lá. É isso, para qualquer instituição, é isso que vocês vão ver. E as novidades, claro. Então, o que está acontecendo de novidade? Não precisa se aprofundar absolutamente, porque o examinador também não é um especialista e não vai avaliar o detalhe do detalhe sempre. Não faz sentido fazer isso. Logo eu vou falar também por que não faz sentido fazer isso, porque vocês podem ficar seguros que tem um certo nível de profundidade que vai ser bom para vocês na prova e acima disso acaba sendo muitas vezes mais complicado. Outro ponto que acaba sendo importante para vocês. Quanta gente querida! Outro ponto importante para vocês lembrarem, relações bilaterais com os países que são mencionados no edital. Esses são os temas importantes também. Então, vai ter relação bilateral com não só países, no caso, União Europeia é uma organização, isso vem pensando desde o processo de integração europeu todo. A gente vai ter também na Rússia, a China, a Argentina, Estados Unidos. Então, esses países mencionados no edital vão ser importantes, pensar nos aspectos bilaterais. E o que é isso? É pensar nos marcos dessa relação, é pensar na evolução, pensar no longo prazo, digamos assim, e ficar atentos às notícias mais recentes. E o último tema é que alguns países do edital, eles são tão importantes em termos globais ou para a agenda brasileira que, por si, eles merecem uma atenção específica de vocês. E é o caso de Estados Unidos, China e Argentina. Esses são os 3 países em especial que precisam de uma atenção específica de vocês, porque eles são cobrados com profundidade na prova. Profundidade compatível com a prova, mas profundidade. Percebam que quanto mais familiar é o tema ao Brasil, mais existem pessoas que são capazes de fazer uma prova para vocês que consiga contemplar esses temas. Então, não é natural que isso aconteça. A gente tem, pouquíssimos especialistas em Bolívia no Brasil, menos ainda especialistas em Oriente Médio. Claro que há bons especialistas em todos esses temas, mas são pouquíssimos. Então, você esperar, e são temas que não estão tão na pauta do Brasil muitas vezes, ou não com tanto detalhe. Então, o que vocês esperam? Que exista uma cobrança no nível mais moderado. Quando você pensa em política externa brasileira ou argentina, você espera uma cobrança mais alta. Lembre-se sempre desse ponto. E outra questão,
O examinador, ele não está lá para desafiar vocês, e tomem muito cuidado com isso. Eu sempre digo que vocês têm que olhar para a prova de política internacional pensando que vocês vão ter cerca de 40% das questões que, quando você cobre o conteúdo de base da matéria de política internacional, vocês vão conseguir responder na hora se ela está certa ou se ela está errada. Vocês vão ter mais cerca de 40% de questões que são no nível moderado, que vocês não vão ter exatamente a resposta, vocês não vão ter absoluta certeza daquela resposta, porque ela tem alguma informação que é mais delicada. Mas vocês vão ter capacidade de, com base no que vocês sabem, avaliar se aquela informação faz ou não faz sentido com um bom nível de segurança. Então, isso cobre 80% da prova. Você se garantiu nisso, você conseguiu pontos sensacionais para essa prova. Não se esqueçam, você tirar 80% dos pontos de política internacional é para dar pulo, para sair soltando fogos, tá? Ótimo. Mais 10%, que é o nível difícil. Aquele estudo pro detalhe do detalhe vai te garantir esses 10% e provavelmente de maneira parcial. E tem mais 10%, na verdade, 15 nos últimos anos que está nesse nível difícil, tem cerca de 5% da prova de política internacional que está lá para desestabilizar vocês, para dar medo e para ser deixado em branco. São aquelas questões absolutamente absurdas. Se for essa questão, ótimo, deixa em branco, passe para a próxima. Se você não tem noção de como avaliar se ela faz ou não faz sentido, deixa em branco e parte para a próxima. A questão é que quando você está bem preparado, isso vai ser cerca de 5%, no máximo 10% de PI. Se você deixar mais do que isso em branco, mais que 10%, sua chance de diminuir cai muito. Por quê? Você acaba perdendo ponto mais do que você ganha quando você deixa a questão em branco. E essa é a regra. Vocês têm que estudar com vocês como funciona, mas a regra o chute de vocês, como é um chute informado, ele vai garantir mais pontos do que vocês vão perder. E eu conto a minha triste história na prova de 2014, que foi a última que eu fiz como apenas candidato. 15 para frente, 14 já comecei a dar aula mesmo. E eu lembro que eu estava extremamente preocupado, ansioso por causa da prova. E o que eu fiz? Deixei um monte de questão em branco. Quando deixei um monte de questão em branco, o que aconteceu? Eu tirei uma pontuação baixa em política internacional. Na verdade, não foi política internacional só, foi na prova inteira. Política internacional eu fui bem. O que aconteceu? Quando eu peguei minha prova inteira do CACD, ou TPS, e eu peguei todas as questões que eu tinha deixado em branco, mas eu tinha colocado o que eu responderia, e eu somei os pontos, mesmo com os descontos, eu teria ganhado 3 pontos naquela prova. Em 2014 eu não passei para as fases avançadas por 1 ponto. Então, essa segurança na hora de confiar no meu conhecimento e dar um chute informado me colocaria para dentro. Em 2015 eu fui fazer a prova muito mais tranquilo, foi a última vez que eu fiz, aí eu já fiz quase que por desencargo, já estava só trabalhando com PI, todo ano, e eu consegui ir para as fases avançadas. Então, vocês precisam ter confiança no conhecimento de vocês, e isso é uma parte importante, essa confiança, essa serenidade, uma parte importante dessa prova. Eu sei que não é fácil, bem sei que não é fácil, mas vocês precisam ter esse cuidado na hora de ver como está o estudo de vocês, também levar isso em conta na hora de ver o estudo de vocês. E o último ponto que eu queria fazer antes de abrir para os comentários e perguntas que eu queria falar é lembrar de vocês conseguirem entender um pouco a cabeça de um examinador. Uma questão que todo mundo erra é uma questão ruim, porque não seleciona. Uma questão que todo mundo acerta é uma questão ruim, porque não seleciona. O que é uma questão boa? Uma questão que vai ter seus 80%, seus 90% às vezes de pessoas, mas vai estar por aí 70%, 80%, 90% de pessoas que acertaram. Então você precisa ter um grupo de pessoas que acertou, um grupo de pessoas que errou aquela questão. Desculpa, não que acertaram, que erraram, na verdade. Você precisa ter um equilíbrio entre pessoas que acertam e pessoas que erram, para que nessa diferença, nem tudo para um lado, nem tudo para o outro, você consiga separar as pessoas, você consiga usar o critério mesmo. Então, se é uma questão muito, muito, muito absurda, você não consegue separar as pessoas. Se é uma questão muito óbvia, você não consegue separar as pessoas. Então, pensem nisso também. O nível de profundidade, se for muito, muito, muito alto, não é uma boa questão. Se você tem uma questão que 95% das pessoas erraram, é péssimo. Então, não se esqueçam, para vocês ficarem mais tranquilas também em relação a isso.
E o último ponto que eu ia falar, comecei a falar sobre isso, não entre na onda de competir com o examinador, porque a gente tem aquelas questões que eu falei, que é de nível médio e tal, vocês vão ter que pensar se ela faz ou não faz sentido. Se vocês estão com essa ideia de desafiar o examinador, ou se vocês estão extremamente preocupados em detalhe, em geral vocês acham pelo em ovo onde não tem e vocês perdem ponto em questões que vocês sabiam a resposta porque vocês partem do pressuposto que a questão está errada e tem que provar que está certa. O pensamento é o contrário. Você parte do pressuposto que a questão está certa, a menos que você ache um fato, um dado, uma informação que você sabe que está errada. Parece besteira, parece óbvio, mas não é. A cabeça ela está errada até que prove o contrário, ela leva você a errar muito a questão achando pelo em ovo. Exemplos disso. Isso há 3 anos, se eu não estou enganado, teve uma questão sobre política externa, relações Brasil e Argentina, e tinha uma questão que falava que o Brasil e a Argentina tinham uma parceria estratégica. Se você estudou bem esse tema como deve ter estudado, você sabe que o nome disso não é parceria, no caso de Brasil e Argentina, é uma aliança estratégica estabelecida lá no final de 90, 97. Então, quem achou que o examinador estava avaliando se você sabe que não é aliança estratégica, que não é parceria estratégica, é aliança, ou seja, quem achou que o examinador estava vendo o detalhe do detalhe, colocou aquela questão como errada. Qual foi a resposta, qual foi o gabarito? Certo. Então, seria melhor que o examinador fosse sempre muito mais preciso na hora de fazer a questão? Óbvio que seria. Na maioria dos casos, eles são precisos na hora de fazer a questão, que facilita a nossa vida. Mas vai ter algum probleminha desse tipo. É muito mais seguro você ir pelo tá ok, faz sentido, não é exatamente isso, mas faz sentido, do que vocês pegarem pelo em ovo. Isso não é fácil, isso vem ao longo do tempo, isso vem ao longo do treino, mas como vocês vão começar a perceber isso? Quando vocês olham para a prova dos anos anteriores, não para saber, não com a cabeça de eu sei ou eu não sei, vocês não devem fazer isso. Com a cabeça de avaliar se uma questão ela é do conteúdo base, você sabe se ela é dessa fase ou não faz sentido, se ela é uma questão de atualidade, portanto, uma questão de atualidade de 2013 não faz sentido mais hoje, você não precisa decorar aquilo de 2013 hoje. Então, quando vocês olham a questão estudando qual que é o tipo de questão, quando vocês olham a questão entendendo essa dinâmica, quando vocês chegam no TPS, vocês conseguem identificar o que a questão está esperando de vocês muito mais rapidamente. Na verdade, isso é natural quando vocês veem o TPS. Então, por favor, não saiam desesperadas e desesperados fazendo o TPS dos anos anteriores e chorando porque você não lembra que o Brasil teve uma conversa com o Japão comercial no ano de 2014 e achar que tem que colocar isso no fichamento. Passou. Isso era a atualidade daquele período. As atualidades de agora são outras. Agora, se você vê uma prova de 2009 e tem uma informação sobre a cláusula democrática, o protocolo de Georgetown, da Unasul não vai cair mais provavelmente, mas cláusula democrática do Mercosul, e você não sabe, isso é um alerta que você precisa dar uma revisada naquele tema. Então, bom, temos só mais uns 10 minutinhos, então eu vou agora abrir para os comentários de vocês, qualquer dúvida relativa ao ProSul, qualquer dúvida relativa à prova, à preparação, ao concurso, como eu comentei com vocês, há muito tempo, quando eu não tinha esses cabelos brancos, eu fui candidato, então eu bem sei como é que é essa vida, eu passei por tudo isso que vocês estão passando agora também. E depois continuei, isso já vai fazer, enfim, uns bons anos, indo para o 7º, 8º ano já, que sou professor e todo esse tempo no IDEG. Então, enfim, algo eu posso compartilhar alguma coisa com vocês. E aí, gente, comentários? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei como é que funciona a live, se as pessoas fazem isso no final ou se a gente só acaba. Mas eu deixo aí aberto, caso alguém queira falar. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui antes. Eita. Bom, acho que é isso mesmo. Aqui, professora, você acha que tem muita diferença em fazer curso presencial ou curso online? Não acho que tem muita diferença. E eu digo isso porque
Houve um tempo em que a gente tinha barreiras técnicas para fazer um curso online de maior qualidade. A conexão era restrita, os meios para você fazer isso eram restritos, a questão de vídeo, de áudio, de iluminação, quando necessário, eram caras. Então você tinha barreiras técnicas que dificultavam você fazer um curso online. Hoje em dia, essas barreiras técnicas elas não existem. Os cursos online eles se desenvolveram, então o IDEG tem uma equipe especializada nisso, que já vem ao longo de muitos anos trabalhando com isso, com a parte técnica e tudo. Então, para quem estava desde o começo, quando começou a transição, sabe que passamos por alguns problemas, algumas dificuldades, a qualidade das aulas às vezes saía ruim, às vezes tinha que remarcar a aula, então regravar a aula, eu passei por isso, já tive que regravar uma vez no começo disso, 3 vezes a mesma aula, então delicado. Eu não preciso regravar uma aula, eu não sei, eu acho que há uns 4 anos já. Bom, então a questão técnica ela está muito melhor. Você tem um contato com os professores, isso a gente tem via grupo de WhatsApp, isso a gente tem via e-mail, isso a gente tem via WhatsApp para quem me manda mensagem, que acaba estreitando esses laços. Então eu não vejo essa diferença em termos de qualidade. E os professores também, ao longo desses anos, eles vão se adaptando justamente a trabalhar online. Então isso vem funcionando. Deixa eu ver. Os grupos de trabalho fazem parte da estrutura. Os grupos de trabalho eles vão ser criados e vão fazer parte da estrutura. Eles deixaram aberta essa possibilidade. A ideia é que essa estrutura ela vá se ramificando, mas lembrem-se, a ideia da Unasul, da ProSul, é ter uma estrutura mais leve, mais flexível. Então, como ele não tem um tratado constitutivo, tem essa declaração que não é vinculante, eles podem fazer uma outra declaração criando grupo. Então, quando eles fizerem essas declarações, a gente segue que está na declaração. Se a declaração falar, agora temos grupo de trabalho para defesa, segurança, saúde e X do ProSul, entra tudo nessa parte e se tornam, portanto, parte da estrutura. Mas é uma estrutura muito flexível, esse é o grande ponto. Indicação de manuais. Manual de política manual, isso de teoria específica. Eu vou indicar de teoria, se não for só de teoria, mandem mais comentários depois. Manual de teoria das relações internacionais. Os meus 2 preferidos são o Jackson e o Sorensen e o do Nizar Messari e João Pontes Nogueira. Esses são 2 muito bons. O do Sarfati, ele perdeu o tempo, ele já está ultrapassado no sentido de que como as pessoas estão comentando, como a Academia de Relações Internacionais avança hoje, faz com que o Sarfati já fique defasado no que a prova vai pedir. E eu digo isso porque, não comentei com vocês, né, mas para quem não sabe, além de ser professor de política internacional do IDEG, eu também faço doutorado em Relações Internacionais, é um programa conjunto entre a USP e o King's College, estou aqui em Londres agora, e eu estudo especificamente teoria das relações internacionais, discurso diplomático, em especial discurso diplomático brasileiro e análise de discurso. Esses são as minhas 3 áreas de trabalho, meus 3 eixos: estudos diplomáticos, Brasil, teoria, indo nessa linha de análise de discurso. Então, eu estou sempre bem atualizado em relação tanto ao discurso diplomático, óbvio, dou aula, mas também em relação à teoria. Então, esses são os que eu indico. O do Jatobá, eu acho aquém do que vocês precisam. E tem um muito bom, que é o livro do Tim Dunn, da Amelia Kurk, mas essa é uma referência... Eu esqueci o nome agora, mas é um livro, é um manual de relações internacionais, mas é um manual estrangeiro. Enfim, dos manuais, pensando no universo de manuais, ele é muito bom. Se alguém quiser essa indicação, vai para além do que vocês precisam. Eu acho que não é necessário. Eu acho que do Nizar ou do Jackson ou do Sorensen mata. Mas se alguém precisar de mais alguma coisa, manda uma mensagem. Pode ser pelo Insta mesmo, que a gente resolve. Além da reunião sobre o Covid, houve algum avanço relevante no ProSul até o momento? Teve algumas outras declarações, teve uma declaração em relação à questão da Guiana, por exemplo, e a Argentina ficou de fora dessa declaração específica, mas temas muito pontuais. O que eu recomendo que vocês façam? Só deem uma olhada nas notas do MRE, nos últimos, desde setembro para cá, vocês vão perceber que não tem nada de muito mais relevante. Para a prova, não acredito que dê mais tempo de adicionar muito mais coisa. Então esses são os elementos que são mais relevantes mesmo ao longo desses últimos tempos. E essa última declaração sobre a eleição, sobre as eleições, na verdade. Se não me engano, teve tanto da Guiana quanto do Suriname.
mas aí eu não me recordo agora qual das duas que foi especificamente do ProSul. Mas é um tema bem sossegado, assim, não precisa se preocupar tanto não. As reuniões de ministros acontecem com qual periodicidade? Elas têm que acontecer ao menos uma vez por ano. Todas essas reuniões elas podem ser chamadas de forma extraordinária, mas a ideia de periodicidade é que elas ocorram anualmente, as reuniões dos ministros também. É possível que isso avance depois. A decisão de criar os grupos de trabalho é feita na reunião dos ministros ou quando os presidentes definem as diretrizes gerais. Eu acredito que isso ainda não aconteceu efetivamente. Quando a gente pensa no que a reunião de ministros ela vai fazer, ela pode propor projetos de declaração, mas na parte de constituir os grupos de trabalho é ela que vai atuar especificamente. Então, quem vai constituir os grupos em si é o Conselho de Ministros. Se por acaso, a reunião dos ministros, se os chefes de Estado na cúpula quiserem algo do tipo, eles colocam isso na declaração de cúpula e aí na reunião dos ministros eles dão seguimento e criam efetivamente o grupo de trabalho. Terrorismo, qual que é a melhor bibliografia? Tem um livro do Costa, não é o Oliver Costa, é um livro da FUNAG mesmo, que chama... Eu não me acordo agora exatamente, mas é um livro, o sobrenome do autor é Costa, é sobre o terrorismo após o 11 de setembro, que é um livro da FUNAG. Manda uma mensagem para mim, manda e-mail para mim, é mais fácil, eu mando uma mensagem aqui que a gente conversa e eu mando essas orientações. Lembrando que eu sempre digo que a melhor forma de vocês lidarem com as leituras, vocês lidarem com esses temas todos, é acompanhados pelo professor. Então, por quê? Existem algumas bibliografias, algumas leituras que elas podem ser feitas integralmente, elas podem ser fichadas integralmente e valem para a prova. Existem outras que elas precisam de alguma orientação para que vocês não leiam a mais do necessário. Nunca é bom ler a mais do necessário, a gente tem que ser pragmático, como eu falei. No caso dessa referência da OMC, também é um livro da FUNAG, que é a melhor referência que a gente tem. Vocês precisam ler com algum cuidado só para não ler além do necessário. Não sei se vocês conhecem, mas a FUNAG tem uma coleção que chama Em Poucas Palavras. Essa coleção Em Poucas Palavras da FUNAG, ela tem livros introdutórios sobre a OMC, sobre fronteiras no Brasil, sobre a ONU, sobre... Qual mais tem? Eu acho que terrorismo, não sei se está nessa, mas talvez esteja. Mas essa coleção Em Poucas Palavras, ela está de graça disponível para vocês e eles têm materiais que são diretamente aproveitáveis para a prova. Deem uma olhada lá. Outro ponto também é que se aproveita do material de graça que vocês têm. Vocês têm muitos artigos de graça, vocês têm muitos livros na FUNAG, que são excelentes referências. Toda vez nas minhas aulas eu posso dar uma referência, claro que sempre de qualidade, de graça, eu dou uma referência que vocês não vão precisar pagar, porque bem sei como é pesado esse concurso. Então também levo isso em conta, sempre prezando pela qualidade, mas tentando também dar uma aliviada nessa parte financeira. No caso de alguém não cumprir a cláusula democrática, pode ser suspenso ou posto de fora? Pode. Essa é a ideia justamente. A live vai ficar gravada? Vai ficar gravada sim. Assim que eu finalizar aqui, que vai ser agora, faltam poucos minutinhos, isso vai pro canal do IDEG diretamente. E é isso, nos últimos minutinhos agora, só finalizando, gente, muitíssimo obrigado por estarem por aqui, muitíssimo obrigado para quem conseguiu assistir ou quem vai assistir depois. Qualquer dúvida que vocês tenham, meu e-mail é felipebestre@gmail.com, basta me escrever ou manda uma mensagem no Insta ou no Face ou no Twitter, enfim, vocês me encontrem nessas redes. Face eu vejo menos, Insta vai ser mais fácil, porque eu vejo com alguma frequência a mais, e o Twitter também vai ser mais fácil, que eu acompanho mais. Mas é isso, minha gente. Um abraço a todas e todos, uma grande alegria estar aqui com vocês, e se quiserem mais disso, sugiram para o pessoal do IDEG, que a gente organiza, e boa noite para vocês. Até mais.